Estamos juntos para a leitura do nosso último capítulo do livro Ação e Reação, de André Luiz e Chico Xavier. Vamos lá, então, ao capítulo 20. Comovente surpresa. Durante 3 anos, estivemos quase diariamente na Mansão da Paz, estudando lições preciosas, aprendendo a servir. Ali, ao pé de Druso, na comunhão fraternal de Silas, junto de outros amigos prestimosos, recolhemos experiências e apontamentos sublimes. Em verdade, o sofrimento naquele pouso castigado de extrema luta era nota constante em todas as direções. Muitas vezes, a casa tremia nos alicerces, sob convulsões magnéticas indescritíveis. Noutras ocasiões, sob o ataque de legiões ferozes, assemelhava-se à fortaleza em regime de sítio inquietante que só a misericórdia divina poderia salvar. Todavia, em quaisquer emergências, Druso convocava-nos a todos à oração, e nossas preces nunca ficaram sem resposta. Suprimentos, recursos, diretrizes, bálsamos fluíam invariavelmente dos planos superiores, amparando-nos à necessidade ou subtraindo-nos à indecisão. O orientador da casa constituía para nós o mais elevado padrão de intangibilidade moral, não obstante a humildade com que pautava todas as atitudes. Nunca lhe surpreendemos no mínimo gesto em desacordo com o nobre e extenso mandato de que dispunha. Sabia ser firme sem rigidez, sem rispidez, justo sem parcialidade, bondoso sem fraqueza. Valorizava não apenas o conselho dos grandes espíritos que nos visitavam no cenáculo, mas também os votos humildes dos míseros sofredores que nos batiam à porta. Mantinha amorosa reverência diante dos supervisores da mansão, a cujos avisos atendia presto, tanto quanto mostrava o melhor carinho no desvelo incessante em favor dos infelizes, que nos rogavam concurso e entendimento. Desdobrava-se, não circunscrevia ao venerável mistério do administrador central, a quem devíamos homenagens constantes. Era o conselheiro devotado de todos os assessores, o médico dos internados, o mentor das expedições, o enfermeiro tolerante e simples, sempre que as circunstâncias o exigissem. Contudo, onde lhe notávamos mais impressionante assiduidade era justa a cabeceira dos desditosos irmãos, recolhidos nos tenebrosos desfiladeiros em que se situava a instituição. Noite a noite, sempre que desejássemos, podíamos acompanhar-lhe os serviços magnéticos junto de Silas, identificando criaturas infortunadas que se desvairarem nas sombras, haviam perdido a noção de si mesmas, dementadas pela viciação, ou transtornada pelo próprio desespero. Era sempre doloroso encarar os companheiros disformes, irreconhecíveis, que a flagelação mental ensandecera. Por mais de uma vez, Hilário e eu desfizéramos-nos em pranto à frente daquelas torvas fisionomias que o extremo desequilíbrio imobilizava em terrível prostração, ou amotinava em crises de loucura. Druso, porém, inclinava-se sobre todos os infelizes, sempre com a mesma ternura. Depois da oração costumeira, articulava operações magnéticas assistenciais. Logo após, com a devida segurança, interrogava os recém-recolhidos, enquanto fixávamos anotações diversas, atinentes à colaboração que nos cabia desenvolver. 2, 3, 4 horas despendia ele pessoalmente, cada noite, no trabalho socorrista que considerava sagrado, sem que nenhum dos companheiros encontrasse a menor oportunidade de se substituí-lo. À exceção dele, todos nos revezávamos na cooperação solicitada ou espontânea, no serviço de amparo e consulta aos irmãos que o mergulho indiscriminado nas sombras havia enlouquecido. Foi assim que, certa noite, para nós inesquecível, pobre mulher cadaverizada foi trazida pelos enfermeiros à sala de nossas atividades habituais para o socorro necessário. O corpo seviciado, que imundos
Trapos mal cobriam as mãos cujos dedos terminavam em forma de garras e o semblante, completamente alterado por terrível hipertrofia, falavam sem palavras dos longos tormentos que se fora vítima. Embora preliminarmente atendida pela enfermagem da mansão, a infortunada criatura exalava nauseabundo báfio. Drúzio, no entanto, qual acontecia noutros casos, afagava-lhe a fronte com paternal carinho. Fim da prece, com que assinalava o início da tarefa assistencial, começou a aplicação de passes, acordando-lhe as energias. Em seguida, notando que fundos gemidos se lhe exteriorizavam do peito, o abnegado amigo concentrou os seus potenciais de força magnética no cérebro da infeliz, que começou a mover-se subitamente reanimada. Via-se claramente que Druso interferia no córtex encefálico, incentivando-a ao necessário despertamento. Foi então que a boca hirta, arrastada hipnoticamente à movimentação, descerrou-se de leve e gritou: Druso, Druso, compadece-te de mim. Surpreendidos, vimos o chefe da mansão cambalear, quase desfalecente, qual se fora atingido por invisíveis raios de angústia e morte. Mas a estupefação não o atingia tão somente. Silas, fazendo-se lívido, avançou para ele, enlaçando-lhe o busto como se lhe temesse a queda inevitável. Algo de estranho ocorria, cujo sentido, de pronto, não conseguimos perceber. Buscando dominar-se, o venerável diretor ergueu os olhos lúcidos para o alto, em pranto mudo, invocando a inspiração divina, na linguagem da prece silenciosa, em que a alma se comunica particularmente com Deus. E após momentos rápidos, perguntou à infeliz: Irmã, que tem a dizer-nos? A interpelada abriu os olhos, que se reviravam nas órbitas, sem qualquer expressão de lucidez, e, parecendo temer a presença de inimigos ocultos, clamou triste: Tragam meu esposo. Druso me perdoará. Estou cansada, vencida, pelo amor de Deus. Libertem-me, libertem-me, quero ar puro. Não terei pago suficientemente o meu crime? Não creio que Deus nos criasse para o inferno sem fim. Se errei conscientemente, adquirindo grande culpa, não desconheço que as minhas penas reparadoras têm sido igualmente enormes. Conduzam-me à presença de meu esposo, para que me joelhe, Druso retirar-me-á do local dos réprobos. Compreenderá que não sou assim tão cruel, como querem que eu seja. Meu marido era sumamente bondoso, tratava-me como um pai. Há quantos anos padeço, Senhor? Tu que curaste os leprosos e os endemoniados, estende-me os braços de amor, retira-me do inferno a que fui arrastada. Ajuda-me, ó Cristo, deixa que eu recolha do esposo que humilhei o perdão de que necessito, para que a minha consciência possa orar em fervor. O remorso é fogo que me consome. Piedade, piedade, piedade. Ante o intervalo que se fizera espontâneo, vimos o grande condutor jazia entregue às lágrimas copiosas. Pela primeira vez aos nossos olhos, Silas interferiu no socorro magnético. Embora o espanto que se lhe estampava na face, com tácita aprovação do chefe, que lhe cedia lugar em silêncio, interrogou preocupado e indeciso: Como te chamas? Aida, foi a resposta que nos despertou mais acurada atenção. O assistente, contudo, no evidente propósito de obter mais informes, tão seguros quanto possíveis, continuou indagando em voz trêmula: Aida, se és a esposa de Druso, como nos fazes crer? Não te recordas de mais alguém? De mais alguém que te partilhasse o mundo da vida no lar? Oh, sim, retrucou a interlocutora com indizível carinho. Lembro-me. Meu esposo trazia um filho das primeiras núpcias, um jovem médico de nome Silas. E dando-nos a conhecer a extrema fixação mental a que se ajustava, exclamou sussurrante: Onde está Silas, que também não me ouve? A princípio, contrariava-se com a minha presença. Entretanto, com o tempo, tornou-se-me um filho do coração, condescendente, amigo. Silas, sim, sim. Quem me fez recordar o passado? Agigantavam-se-nos a constrangedora surpresa.
Ambos os socorristas caíram de joelhos em pranto insofreável. Num átimo, entendemos tudo, rememorando a noite inovidável em que Silas algo nos falava de sua história comovente. Lembramos todos, não é verdade? A pobre dementada era Aida, a madrasta sofredora. Somente agora percebíamos que o instrutor e o assistente haviam sido, entre os homens, pai e filho. Daí a discreta intimidade com que se associavam automaticamente em todos os serviços. De certo, pensei, haviam abraçado a aflitiva missão naquele perseguido instituto de caridade, não apenas atendendo aos desencarnados infelizes, mas também com elevados objetivos do coração. Entretanto, não consegui divagar muito tempo, de vez que Druso, num gesto enternecedor, recolheu a infortunada criatura nos braços generosos e, genuflexo, após aconchegá-la de encontro ao peito, exclamou para o alto com voz sumida em lágrimas: Obrigado, Senhor. Os penitentes, como eu, encontram igualmente o cedir de graças. Agora que me devolves ao coração criminoso, a companheira que envenenei no mundo, dá-me forças para que eu possa erguê-la do abismo de sofrimento a que se precipitou por minha culpa. Notava-se-lhe o esforço para continuar clamando pela compaixão celeste. No entanto, os soluços embargaram-lhe de todo a voz, enquanto o vasto jorro de sapirina luz fluía do teto como infinita bondade. Respondesse de imediato à comovente súplica. Silas, extremamente abatido, ajudou-o a levantar-se e ambos se afastaram, carregando consigo aquele trapo de mulher, com a solene emoção de quem havia conquistado precioso troféu. Informados de que o serviço magnético não teria prosseguimento naquela noite, retiramo-nos para o nosso aposento particular, confiando-nos ao estudo das nossas impressões. No dia seguinte, entretanto, Silas veio ao nosso encontro. Tocava-se da alegria misteriosa de quem solucionava um problema longamente sofrido. E lembrando-nos o estudo da lei de causa e efeito, explicou rápido. Druso e ele tinham sido pai e filho na existência última, e tendo ambos recebido a necessária permissão para trabalhar em busca de Aida, cuja perda haviam provocado, devotavam-se no serviço da mansão sob o beneplácito de amigos do plano superior. Ao preço de tremendas lutas da própria recuperação, chegaram a conquistar amizades sólidas e experiências notáveis. Contudo, a recordação da jovem sacrificada constituía-lhes envenenado acúlio nos refolhos do ser. Assim era que, para mais ampla elevação na luz infinita, necessitavam ressarcir o infamante débito, e acentuava esperançoso com ignota aventura de luzir-lhe o olhar. Dentro de 3 dias, meu pai deixará o cargo de orientador da instituição, alçando-se, por fim, a companhia de minha mãe, para regressarem brevemente à reencarnação, que os espera sob a guarda de algum amigo nosso. Meu pai partirá primeiramente, pouco depois minha abnegada genitora seguirá para a internação na carne, e mais tarde, quando se consorciarem na esfera dos homens, recolher-me-ão nos braços na condição de primogênito, para que nós 3 venhamos a receber a Aida, sofredora em nossos corações. Conceder-nos-á, Jesus, a felicidade de resgatar a imensa dívida, com a assistência amorosa de minha mãe, que renunciou à alegria da ascensão imediata em nosso benefício. Como podem observar, nós mesmos, segundo a lei, buscamos a justiça por nossas próprias mãos. O assistente mostrava a face de deslumbramento de uma criança feliz. E você? Perguntou Hilário de Chofre. Continuará você ainda aqui? Não, respondeu o companheiro generoso. Com o afastamento de meu pai, obtive permissão para ingressar em grande educandário, no qual me habilitarei para as novas tarefas na medicina humana, com vista à minha próxima romagem terrestre. O comunicado alterava-nos o programa. Convinha, de nossa parte, encerrar os estudos na generosa instituição, porquanto Druso e Silas, desde a primeira hora, haviam sido ali nosso apoio claro e fiel. Abracei o assistente, sentindo-lhe a falta por antecipação. Silas era mais um amigo de quem me devia apartar. Felicitei-o pela vitória alcançada e, com ele, considerando igualmente o impositivo de nosso adeus. A mudança administrativa na casa não nos encorajaria qualquer dilação. Para nós também, a partida fazia-se inadiável.
O denotado companheiro enlaçou-nos com irreprimível carinho e lágrimas de sublime reconhecimento jorraram-lhe nos olhos. Quem admitirá que a separação seja apenas uma flor triste na terra dos homens? Decorridos 3 dias, sobre a nossa derradeira conversação, achávamos-nos no maior recinto do grande Instituto de Socorro Espiritual. O instrutor e o assistente despediam-se dos amigos. O enorme salão estava repleto. No largo estrado em que se destacava a direção, Druso aparecia ladeado pelo instrutor Amando, a quem passaria o governo do estabelecimento, e pela esposa querida, aquela que lhe ofertara no mundo os sonhos doces do primeiro matrimônio, cujos olhos serenos exprimiam radiante bondade. Outros benfeitores, incluindo o nosso caro Silas, ali também se encontravam ansiosos e emocionados. Na multidão dos ouvintes estávamos nós, enteando-nos com os assessores e funcionários do grande hospital-escola, ao pé de mais de 300 internados. Todos os enfermos abrigados e servidores vinham trazer a Druso preciosos testemunhos de reconhecimento. As manifestações comovedoras multiplicavam-se incessantes. Enquanto música leve nascia de instrumentos ocultos, espalhados em surdina, todos os doentes em fila movimentada queriam dizer uma palavra ao abnegado instrutor que os acolhera generoso. Velhinhos trêmulos abençoavam-lhe o nome, irmãs, cujo aspecto falava de laboriosa renovação, ofertavam-lhe as flores torturadas e tristes que o clima inquietante da mansão era capaz de produzir. Entidades diversas, recuperadas ao hálito do seu incansável devotamento, endereçavam-lhe expressões respeitosas e amigas, enquanto jovens inúmeros lhe osculavam as mãos. Para todos possuía Druso uma frase de enternecimento e carinho. Choro discreto surgia aqui e ali. Todos devíamos ao mentor admirável esclarecimento e esperança, energia e consolação. O novo chefe, após a cerimônia simples da transmissão de responsabilidades, levantou-se e prometeu dirigir a casa com lealdade a nosso Senhor Jesus Cristo. Para falar a verdade, porém, não creio que o instrutor Arando, recém-chegado à casa, pudesse, naquela hora, atrair-nos mais dilatada atenção. E tão logo se acomodou na poltrona que a solenidade lhe reservava, Druso ergueu-se e rogou permissão para orar a despedida. Todas as frontes penderam silenciosas, enquanto a voz dele se elevou para o infinito, à maneira de melodia emoldurada de lágrimas. Senhor Jesus, clamou humilde, nesse instante em que te oferecemos o coração, desde que a nossa alma se incline, reverente para engrandecer-te as bênçãos de luz que toca incomensurável bondade, a que nos concedeu em 50 anos de amor. Tu, mestre, que ergueste Lázaro do sepulcro, levantaste-me também das trevas para a alvorada remissora, lançando no inferno de minha culpa o orvalho de tua compaixão. Estendeste os braços magnânimos ao meu espírito mergulhado na lodosa corrente do crime. Trouxeste-me do pelourinho do remorso para o serviço da esperança. Reanimaste-me quando minhas forças desfaleciam. Nos dias agoniados, fosse alimento de minhas ânsias. Nas sendas mais escabrosas, eras em tudo o meu companheiro fiel. Ensinaste-me sem ruído que somente através da recuperação do respeito a mim mesmo, no pagamento de meus débitos, que me poderei empreender a reconquista de minha paz. E confiaste-me, Senhor, o trabalho neste pouso restaurador, com assistência constante da tua benevolência infinita, a fim de que eu pudesse avançar das sombras da noite para o fulgor de um novo dia. Agradeço-te, pois, os instrutores que me deste, a cuja devoção afetuosa tão pesado tenho sido, os companheiros generosos que tantas vezes me suportaram as exigências e os irmãos enfermos que tantos ensinamentos preciosos me trouxeram ao coração. E agora, Senhor, que a esfera dos homens me descerrará de novo as portas, acompanha-me por acréscimo de misericórdia com a graça da tua bênção. Não permitas que o reconforto do mundo me faça esquecer-te
constranger-me ao convívio da humildade, para que o orgulho não me sufoque. Dá-me a luta edificante por mestra do meu resgate, e não retires o teu olhar de sobre os meus passos, ainda que para isso deva ser o sofrimento constante a marca dos meus dias. Se possível, deixa que os irmãos destas casas me amparem com os seus pensamentos de oração e de auxílio, para que, no pedregoso caminho da regeneração de que careço, não me canse de louvar-te o excelso amor para sempre. Calou-se Druso em pranto. No recinto, choviam pequenos flocos luminescentes, à maneira de estrelas minúsculas que se desfaziam de leve em nos tocando a fronte. Lá fora gritava a tempestade em convulsões terríveis. Cá dentro, todavia, reinava em nós a certeza de que, além da faixa das trevas, o céu ilimitado resplendia eternamente em luz. Reunimos-nos, Silas, e juntos abeiramos-nos do abnegado instrutor para as últimas saudações, porque também nós, Hilário e eu, deveríamos partir, já que nossa tarefa estava encerrada. Druso enlaçou-nos paternalmente, e talvez porque nos demorássemos no abraço carinhoso, tentando definir-lhe o nosso imenso afeto, pousou em nós o olhar, falando comovido. Deus nos abençoe, meus filhos. Um dia reencontrar-nos-emos de novo. Com a voz embargada de emoção, beijamos-lhes a destra em profundo silêncio, porque somente as lágrimas poderiam algo dizer de nossa gratidão e de nosso enternecimento num adeus inesquecível. Concluímos mais um dos livros que nos ensinam sobre a vida nos planos espirituais. Aguardo todos vocês no livro 10, Evolução em 2 Mundos. Tem sido muita alegria para mim estar com vocês em todos esses livros. Eu espero que vocês façam contato para que possamos trocar mais e mais ensinamentos uns com os outros. Um abraço muito querido e até o próximo livro.